Posso te perguntar uma coisa? A tela na qual você está olhando, onde ela foi feita? Sob quais condições? Você não sabe? O mais importante é que ela foi barata, certo? Uma tela plana como essa é muito melhor, não é? Não importa se algumas crianças africanas a mais vão precisar trabalhar para extrair os minerais raros que são necessários. Não é o melhor começo, eu sei. Todos nós sabemos os problemas que o nosso estilo de vida causa. A mídia está repleta desse assunto. Mas o que supostamente devemos fazer? Eu, por exemplo, não escrevo os meus textos numa máquina de escrever. Não podemos simplesmente viver sem essas coisas como se estivéssemos na Idade Média. Podemos? É por isso que esse tipo de coisa nos deixa nervosos. Não existem soluções simples e fáceis. Nós nos encontramos constantemente num dilema moral. Temos necessidades, mas não queremos destruir a vida de outros por causa dessas necessidades. Então acabamos fazendo as coisas de um jeito ou de outro. Uma voz na minha cabeça fala sobre os direitos humanos e a proteção ambiental, e outra voz está aguçada para o consumo, para os sonhos de uma oferta especial ou pelo gostinho da carne produzida em massa. Devo ir de bicicleta ou de carro? Comer uma maçã ou um chocolate? Contar uma verdade ou uma mentira branca? Tomamos decisões como essa todos os segundos de nossa vida e carregamos responsabilidades. Gostando ou não, estamos num conflito diário com milhares de situações simples e comuns. Esse fato também está refletido no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho-homem. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. A esta altura, de alguma forma, já nos acostumamos com a linguagem usada no livro de Apocalipse. Miguel, ou Jesus, luta contra o dragão, ou Satanás. E porque o dragão não pode vencer, ele suspira sua ira contra a mulher. Até agora, injusto. Mas como isso nos afeta? A mulher representa a humanidade? Sim e não. Vamos olhar mais de perto essa personagem. Nós já lemos sobre essa mulher no início do capítulo, a mulher grávida que dará à luz ao Messias. Mas como ela foi descrita? Vestida de sol, fica sob a lua e usa uma coroa com 12 estrelas. Essa, é claro, é uma descrição simbólica. Mostra que não estamos falando sobre uma mulher de verdade. No decorrer da história, ela cria asas e a serpente tenta destruí-la com um dilúvio.
João, o autor do livro de Apocalipse, provavelmente entendeu essa imagem facilmente. Ele conhecia os profetas judeus que falavam sempre sobre figuras como a Virgem Israel. O que eles quiseram dizer com isso? O Velho Testamento é sobre aqueles que estão esperando pelo descendente, que foi prometido a Eva por Deus. Mas desde o começo foi uma batalha para cumprir essa promessa. O dragão tentou impedir de todas as formas. Então, Deus teve que impedir de várias vezes o dragão para que isso não fosse esquecido completamente. Deus finalmente escolhe Abraão, um dos últimos crentes de seus dias, e renova a promessa com ele. O Messias seria um de seus descendentes. Eles formaram uma aliança, Deus e Abraão, e de seus 12 bisnetos surgiu o povo de Israel. No início, esse era o único povo que sabia algo sobre o verdadeiro Deus. Não era como hoje. Agora, em quase todos os países do mundo, encontramos pessoas que acreditam em Deus e na Bíblia. Naqueles dias, havia somente uma nação, o povo de Deus. Essas 12 tribos tiveram a missão especial de falar para o resto do mundo sobre Deus e seu Messias. Por isso que eles estavam sob a proteção especial de Deus. Os profetas descrevem assim: Israel é como uma jovem moça que casou-se com Deus. Mas esse casamento mostra-se difícil. O povo de Deus torna-se infiel a Ele. Eles se esquecem da sua tarefa e perdem a confiança nele. No final, eles comprometem a vinda de Cristo, o único que pode resolver o conflito. É por isso que Deus corrige sua esposa de novo e de novo. Ele perdoa seu povo, ameaça-os, escoteja, pune e restaura. Finalmente, prontos ou não, a criança nasce entre o povo de Israel. A criança, o Filho Supremo, vem e vai de volta para o céu. E a mulher? Ela mora na terra. Os autores do Novo Testamento a chamam de noiva de Cristo. Isso se refere ao grupo de pessoas que formaram uma aliança com Jesus, como o Messias. Nacionalidade não é mais importante. Enquanto o povo de Deus do Antigo Testamento foi descendente dos 12 bisnetos de Abraão, o povo de Deus do Novo Testamento é descendente dos 12 apóstolos. Por isso que a mulher do livro de Apocalipse usa uma coroa com 12 estrelas na cabeça. Como judeu, João tinha essas imagens esculpidas em sua mente. Ele reconheceu nessa mulher os seguidores de Deus de todos os tempos. Uma longa explicação, mas agora estamos de volta ao livro do Apocalipse. Os crentes, que nesse caso são reconhecidos como a mulher, estão no meio desse conflito. Isso nos leva para a nossa própria vida. A batalha entre o bem e o mal, ela veio à Terra, nós somos parte dessa batalha. Desde quando? Essa pergunta nos leva ao primeiro livro da Bíblia, a mulher e a serpente lá na árvore. Lá nos é dito que o primeiro ser humano, ele
pulou fora do barco. A decisão de comer o fruto não foi uma decisão neutra. Desconfiar de Deus não foi um passo para a liberdade, mas uma confissão de lealdade para com a serpente. Eva acreditou mais em Satanás do que em Deus. Ela trocou de lado. E com ela, toda a humanidade. A era da inocência acabou. Nós não somos mais bons, tampouco pertencemos ao grupo dos bons. Na verdade, na perspectiva do livro de Apocalipse, todos nós já nascemos do lado errado. Inerentemente, nós não pertencemos ao grupo descrito como a mulher. Lá atrás, Eva não confiou nas palavras de Deus. Isso significa que ela não guardou os mandamentos de Deus. Curiosamente, a mulher no livro de Apocalipse tem descendentes que revertem essa situação. Eles guardam os mandamentos de Deus. Eva acreditou que poderia perder alguma coisa confiando em Deus, que não seria livre. Nesse ponto, os humanos revertem a decisão de Eva, voluntariamente. Mais uma vez, expressam a confiança deles em Deus. Desconfiam agora da serpente. Mais uma vez, pulam fora. Não é de surpreender que o dragão esteja furioso. Um palestrante cujo avô teve experiências memoráveis na Segunda Guerra Mundial viaja ao redor do mundo relatando essas experiências que um de seus tios escreveu em um livro fascinante. É a história de Franz Hazel. Ele foi convocado para uma unidade pioneira e foi responsável por provisões e administração. Pioneiros são soldados que estão na linha de frente construindo pontes e consertando as estradas para que o restante do exército possa passar. Para mim, a parte mais interessante do livro é um episódio onde a sua unidade estava voltando para uma vila de onde tinham acabado de passar. No meio da mata, Franz escutou gritos e palavrões em alemão. E sob a proteção das árvores, ele seguiu as vozes que escutava. Ele finalmente chegou à beira de uma clareira que estava atravessada com valetas de proteção dos russos. Dezenas de homens, mulheres e crianças, todos descalços, estavam sendo levados por homens da SS pela neve. A SS forçou os judeus a se curvarem na frente das valas. Então, todos foram enfileirados. Os soldados passavam e apontavam a arma no pescoço deles. E um após o outro, puxavam o gatilho e deixavam seus corpos caírem nas valas. Finalmente eles chegaram até uma mulher com 6 crianças, que estavam gritando e segurando em sua mãe. Mas os soldados arrastaram as crianças e mataram todas elas na frente da mãe. Naquele momento, Franz não conseguiu mais se controlar. Ele saltou do seu esconderijo, correu na direção daqueles homens e gritou: "Como vocês puderam fazer isso? Mataram crianças inocentes!" "As crianças, principalmente, devem ser eliminadas", disse o líder cheio de raiva. "Se não for assim, quando crescerem, serão nossos maiores inimigos." Em seguida, ele empurrou uma pá na mão de Franz. Instruiu a enterrar os corpos. Franz estava quase tendo um colapso. Os soldados da SS foram embora dando risada, enquanto ele se inclinava tentando controlar a sua náusea. Depois de um tempo, ele se aproximou dos corpos e começou a enterrá-los. De repente, ele ouviu um gemido. Encontrou um homem ainda vivo embaixo do corpo de uma criança. Franz ele se curvou até a vala, colocou o homem consciente sob seus ombros e o levou de volta para a vila.
Quando ele foi parado por um guarda da SS, ele gritou: "Este homem está seriamente ferido e precisa de cuidados urgentes." O soldado viu que Franz não estava carregando um soldado alemão em seus ombros, e sim um dos judeus que eles tentaram executar. Naquele momento, um feroz motim aconteceu, e o comandante-chefe participou dele, tirando o homem dos ombros de Franz e atirando novamente, mas na cabeça do homem. "Você de novo, Hazel!" ele gritou. "Eu vou destruir você! Você não é melhor do que esse porco judeu que pretendia salvar." A voz dele tremia de raiva. "Você não vai escapar de mim! No novo mundo que estamos criando, não haverá lugar para você." No final, Franz Hazel sobreviveu e possivelmente salvou a vida do seu comandante. Eu fui tocado por essa história, porque eu vejo nela uma parábola para nós quando lemos o livro do Apocalipse. O último livro da Bíblia, ele abre vista numa clareira na qual uma guerra está ocorrendo. Não é a Segunda Guerra Mundial, é uma guerra que está acontecendo hoje. Nós vemos uma luta entre Deus e o seu oponente. E visto pelas lentes do Apocalipse, o mundo ele fica completamente diferente. Para onde quer que nós olhemos, nós enxergamos um dragão com raiva. Vemos como a desconfiança em Deus destrói vidas, como daqueles homens, mulheres e crianças. Nós conhecemos as vítimas. Quando saímos da nossa bolha confortável de consumo e de entretenimento por um momento e damos uma olhada honesta no mundo, nós vemos os desesperados, os que odeiam, os doentes, os deprimidos, os devorados pela ganância, os oprimidos pelo egoísmo de seus semelhantes. Um após outro, eles caem em uma vala com uma bala em suas cabeças. Nós também não seremos poupados. Nós somos vítimas e perpetuadores ao mesmo tempo. Esse mundo é um matadouro. Humanos criados para a eternidade são mortos pelo pecado. O livro do Apocalipse ele nos confronta com a seguinte questão: você deseja se manter sob a proteção das árvores? Você vai simplesmente observar ou virar o rosto, ou você vai sair do meio das árvores como Franz Hazel fez e talvez dizer: isso não me representa? Eu não quero nada com isso, eu represento outra coisa. Eu pulo fora. É assim que a mulher é caracterizada no livro do Apocalipse, como uma pessoa que toma o lado de Deus. Peraí, então quer dizer que isso é coisa que só os heróis podem fazer? Esse grupo simbolizado pela mulher no livro de Apocalipse consiste de pessoas apenas como Mahatma Gandhi? Eu espero que não, porque eu não pertenço a esses heróis, mesmo que eu adorasse ser um deles. Em situações extremas eu saberia o que fazer, mas eu não sei se eu conseguiria fazê-lo. Eu quero viver e é exatamente por isso que eu pulei fora. Mais por saudade do que coragem, porque eu descobri que vale a pena. Para mim, sair debaixo da árvore não foi um grande sacrifício. Foi uma decisão de acordo com os princípios pelos quais eu decidi viver, como foi no caso de Eva. Eu decidi acreditar na existência de Deus, que Ele é bom, enquanto eu não sou mais bom. É por isso que eu sigo a Deus e a Jesus. Os descendentes da mulher são assim. Eles não são melhores do que os outros. Eles são humanos que gostariam de ser melhores. É por isso que eles se posicionam ao lado daquele que
provou ser absolutamente bom. Pode ser que esse pequeno passo um dia vai exigir grandes feitos heróicos. Mas primeiro, isso é uma decisão interna. E ao mesmo tempo é importante lembrar que aqueles que não dão esse passo irão permanecer no lado errado. Nós não somos neutros. Assim como o soldado alemão Franz Hazel também não era um mero observador. Ele fazia parte de um sistema que ele teve que abandonar com resolução. Não era culpa dele fazer parte do sistema, assim como não é nossa culpa. Mas nós não podemos fechar os olhos para este fato. A esta altura, o livro de Apocalipse é muito claro. Cada um de nós deve escolher entre Miguel e o dragão. E não tomar uma decisão também é tomar uma decisão. Eu não estou feliz. Essa situação é muito séria. Eu adoraria ter paz. Agora. Mas eu não posso resolver o conflito. Mas saber onde eu me posiciono me dá uma grande paz interior.